gente precisa analisar essa cultura de uma forma mais profunda, resgatando todo um simbolismo. E aí o Egito é riquíssimo em simbolismo. E a sua própria definição, a palavra Egito, né, na verdade foi uma denominação dada pelos gregos, né, que Egito quer dizer o enigmático, o secreto, o desconhecido, né? Então aquele que guarda os mistérios, que guarda aquilo que há de mais profundo. Então os gregos sabiam que por mais conhecimentos que eles tivessem, eles tinham que buscar as raízes desse conhecimento no Egito. E sempre relacionavam o Egito com aqueles que sabiam mais do que os próprios gregos. E a gente sabe disso, que toda a tradição grega e todos os grandes filósofos gregos buscaram os seus conhecimentos no Egito e aprenderam com os sacerdotes egípcios. Isso a gente vai encontrar nos pré-socráticos, em Platão. Então, para nós, é preciso a gente se desvencilhar dos nossos preconceitos em relação a esse povo, saber que a gente vai encontrar ali muitos elementos que são simbólicos e, portanto, não devem ser analisados dentro da nossa visão ocidental, racional, deve aprofundar um pouco mais e deve, para começar então, ver que esse chamado Livro dos Mortos era, na verdade, um conjunto de ensinamentos para que o ser humano pudesse evoluir, ou seja, que ele tivesse os ensinamentos necessários para que a sua alma tivesse contato com a luz do sol, porque a gente vai ver que a luz do sol, o espírito era relacionado ao sol, era na verdade a condição humana mais elevada que poderia se esperar, né? Então o ser humano, quando se elevava, ele chegava à percepção do divino. Então eles tinham uma palavra que era Neteru, né, que denominava os deuses. Mas o que é o significado dessa palavra? Na verdade, significa aquele que tem poderes divinos, seres elevados. Esses seres elevados poderiam ser seres humanos mais elevados ou deuses propriamente dito, como a gente às vezes entende na nossa concepção. Então era como se fosse uma escada de evolução do ser humano, desde uma condição humana comum até uma evolução e outra, até chegar a uma condição de deuses. Porque não havia uma separação assim tão nítida entre o mundo humano e o mundo dos deuses. Para ele, esses dois mundos se comunicavam, assim como o mundo dos vivos se comunicava com esse chamado mundo dos mortos, não os mortos em si, mas aquele que continuava essa vida após a morte, o mundo invisível e o mundo visível. E isso era muito bem representado nesse símbolo que era a barca de Ra. Ra era o sol, né, que representava o Espírito Divino, que simbolicamente para a gente é o sol. Por quê? Porque é aquele que é o centro, a origem da vida do nosso sistema solar. Então essa barca de Ra levava, né, trazia o sol quando nasce o dia, né, e passava para o outro mundo e novamente trazia o sol, fazendo a ponte, a comunicação entre o luminoso, aquilo que existe durante o dia, e aquilo que é noturno, escuro, né, entre a vida e a morte, entre o visível e o invisível, entre aquilo que é manifestado, que percebemos com os nossos sentidos físicos, e aquilo que é percebido com a nossa alma. Então essa era a maneira como se via a vida, né? Como um eterno ciclo, né? Em direção àquilo que é divino. E o maior sonho era então esse ser humano chegar na outra margem do Nilo, né? Então toda a geografia do Egito ela é concebida dentro desse modelo sagrado, né? Em que o Nilo ele nasce, né? Dessa caverna, desses mistérios, é aquilo que há de mais misterioso, que traz a vida, né? Que traz a fertilidade, não só a fertilidade física,
para que pudesse ser feita a agricultura, os campos cultivados, mas trazia a vida espiritual e era o símbolo na terra do Nilo Celeste. De um lado do lado leste havia a vida manifestada, ativa, e do lado oeste a vida após a morte, né? Então, na verdade, não era a cidade dos mortos, né? Era a cidade daqueles que vivem para sempre, daqueles que não morrem, né? Então, existe uma frase que diz que bem-aventurado aquele que vive em Tebas, que é do lado oeste, e bem-aventurado aquele que morre em Tebas, porque, na verdade, ele não morre nunca. Então, simplesmente se uniam esses dois mundos, e quem fazia a ponte, a união, era a barca que atravessava as duas margens do rio Nilo. E esse simbolismo, então, desse momento em que o ser humano toma consciência da vida eterna, é que quando ele atravessa para a outra margem. Então, esse mistério de adquirir, estando vivo, ainda sem ter necessariamente morrido, a condição de uma consciência plena do Espírito, do Divino, da imortalidade, do Eterno, era o que se chamava a iniciação. Que a iniciação significava passar de um patamar a outro, passar de uma porta a outra, onde a gente já poderia conceber um outro mundo. Porque hoje nós vivemos aqui e concebemos, avaliamos, vemos, ouvimos, medimos, racionalizamos, né? Esse é o mundo onde nós vivemos. Mas será que não tem outras formas de perceber o mundo? Não tem um mundo mais profundo, oculto, que pode ser percebido através de outros elementos, de outros sentidos, entre aspas? Será que a gente teria uma outra dimensão de vida que não necessariamente se apoie na razão ou nos sentidos físicos? Eles diziam que sim. E a pessoa que adquirir essa condição de viver e perceber todas as coisas a partir de uma outra dimensão era o chamado iniciado, né? Ou todo o processo que conduzia a pessoa a chegar a essa consciência plena se chamava então a iniciação. E esse mistério, né, da iniciação, ele acontecia nas escolas, chamadas escolas de mistério, ou nas casas da vida, né? Ou seja, a casa da vida simbolizava aquilo onde a consciência da vida eterna está presente ali. Então, esse processo de iniciação era representado no mito, que era o mito de Osíris, ou o mito osiriano. E aí a gente vai explicar um pouco esse mito para que a gente entenda, porque na verdade esse livro da saída da alma à luz do sol conta todo o processo da saída da alma à luz do sol, ou seja, todo o processo de iniciação. Por isso que é tão enigmático, tão simbólico, tão difícil de entender, e não que a gente pretenda entendê-lo completamente, a gente pretende pegar alguns elementos para raciocinar em cima disso, tentar perceber algo mais profundo para que isso faça um pouco de sentido para nós, né? Então, o mito de Osíris, que era a base, né, de todo esse Egito antigo, ele relacionava os três mundos, né? Para eles havia, então, o mundo espiritual, esse espírito puro, o mundo da alma, que era o intermediário entre o mundo espiritual e o mundo físico. Então havia três personagens, para vocês acompanharem aqui, os três personagens do mito que representam os três mundos, né? O mundo espiritual, a alma, que é a ponte entre o mundo espiritual e o mundo manifestado, o mundo físico. Então haveriam os três personagens: Osíris, o personagem principal, Ísis e Sete. E depois outro personagem que é Horus, que a gente vai explicar o significado dele. Então, conta esse mito, né, que Sete, que representa o mundo manifestado, a matéria, e em algumas versões o aspecto do mal, né, que a gente vai explicar melhor depois, que na realidade não é o mal,
como a gente entende, né? Aquilo que causa mal ao ser humano, mas é aquilo que nós não compreendemos, a gente considera mal. Então a gente pode ver isso na nossa vida. As coisas que nós não entendemos pra gente são ameaçadoras, né? São os nossos inimigos, né? E isso era Sete, né? Então conta-se que Sete organiza uma comemoração, um festejo e prepara, né? Já sabendo as medidas de Osíris, né? Prepara exatamente uma caixa, né, de madeira que tinha exatamente suas medidas. E aí ele pede que todos que foram a esse festejo experimentassem para ver se caberia nessa caixa. E justamente Osíris vai dar certinho ali, né? E nesse momento ele fecha, tampa a caixa, né, e chumba e prende então Osíris nessa caixa e coloca no rio Nilo para que ele seja devorado. Mas como ele estava dentro dessa caixa, essa caixa vai ficar próximo de uma árvore. Segundo conta o mito, essa árvore cresce e a caixa fica dentro do tronco da árvore. E aí Ísis, sua irmã esposa, sai à procura de Osíris, tendo como um guardião Anubis, que é uma outra figura que a gente pode ver depois. Então Ísis procura por todos os lugares onde estaria Osíris, até que ela consegue saber que ele estava exatamente naquela árvore, consegue recuperá-lo e traz de volta Osíris. Mas Sete novamente o descobre e aí pega nessa caixa, agora divide Osíris em 14 pedaços. E espalha esses 14 pedaços por todo o rio Nilo para que fossem comidos pelos crocodilos. E novamente Ísis vai atrás do seu esposo e irmão e procurando esses pedaços, recompõe os pedaços, né? E novamente vai reconstituir o corpo de Osíris para que ele ressuscite. Então, é a ressurreição de Osíris. A única parte do corpo que ela não encontra é o órgão sexual. Então, ele fica sem essa parte do corpo, mas mesmo assim ressuscita. E aí entra o filho de Osíris e Ísis, que é Horus, que aí vai vingar essa morte, né, aparente do pai e vai lutar contra Sete. E essa luta, então, de Horus e Sete vai representar uma série de provas, de dificuldades para vencer esse aparente mal, de tal forma que ele ajuda esse papel de Ísis como ponte, como reunião de todas as partes de Osíris. Então, se a gente for ver, tem vários elementos nesse mito, mas um dos elementos, Osíris representando o espírito. E esse espírito, estando manifestado, ele está presente na multiplicidade. Então a gente vai ver Osíris dividido em 14 pedaços, né? Ou seja, espalhados pelo mundo. Quando o Espírito de Deus, do Deus único, se manifesta e está presente em toda a multiplicidade do mundo onde nós vivemos. Ao mesmo tempo, Sete está presente, né, ele é o responsável pela divisão, ou seja, ele representa o mundo manifestado, que tem o lado do mal, se a gente vê quando os pedaços não têm consciência que na verdade vieram de uma única origem, que podem se ajuntar de novo. Mas quando tem o papel da alma, que é esse espírito da reunião, da sabedoria, do amor de Ísis, que leva a união dos pedaços, a tomada de consciência, ou seja, faz a ponte de novo entre espírito e matéria. Aí consegue se ajuntar os pedaços outra vez. E aí, esse aspecto maléfico de Sete, que era a divisão, a matéria, a escuridão, adquire de novo o aspecto luminoso, porque a escuridão era a falta de contato com a luz, era essa sombra, porque houve uma interrupção na comunicação entre esses dois mundos. Então, Ísis, que é muitas vezes representada pela barca,
é a que faz a comunicação entre o mundo visível e o mundo invisível. Portanto, ela resgata novamente a união. Ela faz com que a matéria tenha consciência de que, mesmo na sua escuridão e multiplicidade, ela traz latente em si a união e a luminosidade, a presença do divino nela. Aí, novamente, é possível a ressurreição através do amor de Ísis por seu irmão esposo, que constrói todo o processo novamente para voltar à unidade. E esse mito a gente vai ver muito em outras tradições, mas aí está claro para a gente. E como que acontece toda essa saga de buscar os pedaços, né? E todas as lutas de Horus para vingar o seu pai que foi esquartejado, a luta contra Sete, são essas provas da vida e as provas do discípulo que estava vivendo o seu processo de iniciação. Então, esse discípulo que gostaria de ter, né, que estava preparado para isso, a consciência do divino, da vida eterna, ele teria que passar por uma série de provas que demonstrasse a capacidade de superar os apegos, os desejos, os egoísmos, porque no mundo da espiritualidade não há divisão, não há egoísmo, não há os desejos e os apegos, porque esse mundo divino é tudo. Não há partes, não há separação. Então ele tinha que superar as divisões, separações, egoísmos. E isso constituía uma série de provas. E muitas provas, em várias etapas. E espalhar os pedaços e toda uma saga para encontrar os pedaços. E toda uma luta dele, de Horus contra Sete. E vencer essas provas. Era todo o processo iniciático. Então, o mito de Osíris resume, em aspectos bem simbólicos e profundos, toda a saga do discípulo em busca da vida eterna, em busca da iniciação. Então, o mito de Osíris, a mumificação, a dividir em partes, tudo isso nada mais é do que contar a história de como esses grandes seres da humanidade que viveram nessa época, viveram essa trajetória e passavam o conhecimento para os seus discípulos, ou seja, uma vez que ele chegava à iniciação, ele ia passar esse conhecimento novamente. Então esse mito é o símbolo da iniciação. Então se a gente fosse resumir o Egito como um todo, né, o que ele tem de mais destacado é essa prática da iniciação, ou seja, as escolas de mistério eram uma marca desse Egito antigo. Tanto que as 3 pirâmides, né, da forma como elas estão, elas representam a constelação de Órion, né, que tem relação com Osíris. Outra constelação que tem relação com Osíris é a Ursa Maior. E essa constelação de Órion, que é chamado Caçador, muitas vezes, simbolicamente, como há 2 constelações próximas, o cão maior e o cão menor, se diz que esse caçador saía à caça com os seus 2 cães, o maior e o menor. E, na verdade, simboliza isso, né? Toda a relação de Osíris, né, no caso do cão maior, com Anubis, em outras chaves com Ísis, que era aquela, então, que acompanhava sempre Osíris. E o que eles buscavam? Na verdade, eles buscavam alcançar a natureza das estrelas do norte, próximas do Polo Norte, porque eram estrelas que, no movimento da Terra, elas não desapareciam. Então, elas simbolizavam, né, a estrela polar, principalmente, que é da parte da Ursa Menor. Essas constelações próximas do polo, quando a Terra se movimentava, elas continuavam visíveis sempre. E as constelações que estão próximas, né, da região do Equador, quando a Terra se movimenta, elas aparecem, desaparecem, né? Então, o mito buscava o quê? Chegar a ser uma constelação do Polo Norte, aquela que é um eixo, que não morre nunca, que nunca deixa de aparecer na linha do horizonte.
Então essa era miticamente a ideia. Não, eu tenho que alcançar a condição de nunca desaparecer, porque o desaparecimento da linha do horizonte era como a morte. Então aquele que tem consciência da vida eterna nunca morre. E essas eram os símbolos, né, as constelações que não desapareciam nunca. Né? Então, toda a geografia, todos os templos, né, tudo que era desenhado, né, a própria ideia da pirâmide, né, o quaternário, né, a base quadrada e um pico, né, e simbolizando a elevação do ser humano. Né, sair da Terra, se elevar em direção a um ponto de unidade, né, e a partir de uma base quadrada, e a gente vai ver por que isso. Porque, na verdade, eles relacionavam que o ser humano possuía várias partes, vários veículos, e ele tinha que superar esses veículos para chegar à sua consciência de unidade. Não só a unidade interna, a sua individualidade, o seu ponto espiritual dentro de si, mas a união desse ponto com o todo, com toda a natureza, com tudo que está à volta desse ser humano. Né? A participação dele no mistério da totalidade de Deus, porque é o contrário do que às vezes interpretações um pouco superficiais fazem do Egito, de pensar que o Egito tinha vários deuses e que não sabia que existia um Deus único. Isso não é verdade. Ele sabia que havia esse Deus único, que estava para além de todas as manifestações plurais desses seres divinos. Acontece que era tão profundo, tão absoluto, tão inimaginável, inexplicável, que ele não falava desse mistério maior. Ele falava dos aspectos, dos raios, das manifestações desse Deus único, nos vários deuses que a gente vê dentro da simbologia egípcia. Então, para a gente entender um pouquinho como era a concepção do homem no Egito. Então, como é que eles entendiam? Havia, então, o age latente. O que é esse age? É esse espírito divino, a chispa divina no homem. Latente, por quê? O homem que vive para sua personalidade, pensando nesse mundo material, no que ele gosta, em todas essas coisas, não tem consciência ainda desse espírito que não morre. Então, latente. E havia uma parte que era simbolizada assim, né, como o coração, e que era também onde o símbolo de onde se colocavam, né, as vísceras do corpo mumificado. Depois a gente pode explicar isso, mas na verdade o homem então tem esse coração duplo. O que significa? Uma parte do coração tem uma sombra, que significa o aspecto psicológico inferior, são as nossas emoções mais inferiores, emoções egoístas, raivas, enfim, aquilo que conecta o homem com um aspecto mais animal, egoísta, né? E havia também uma parte desse coração que a gente poderia chamar a alma, uma parte mais purificada da psique, que é representada pelo chamada de Ba. Depois a gente vai detalhar melhor isso aqui. Havia também, eles entendiam, né, que era simbolizado dessa forma aqui o Ka. O Ka significa energia, né, como a energia luminosa, ou seja, tudo que move o mundo onde nós vivemos não é energia. Então nosso corpo também tem energia, né, como nossas baterias, assim, que fazem com que tudo aconteça, a gente tenha um corpo vivo, que tenha metabolismo, que o sangue circule, né? Essa que diferencia o corpo morto de um corpo vivo. E o corpo propriamente dito, que é a nossa parte física, né? E que na verdade esse Ka e o corpo formavam o que eles chamavam o nome. Cada um de nós, cada ser
na natureza tem o seu nome, que era o nome interno, ou seja, características próprias de cada pessoa, ou seja, cada um de nós é diferente um do outro. E aquelas características próprias de cada um vão dar a nós um significado, vão nos mostrar que cada ser humano tem um papel dentro dessa natureza, tem uma missão a cumprir, tem como se fosse assim uma fórmula matemática que é própria de cada ser humano. Isso era o nome, porque era a matéria que pertence a toda a natureza, mas uma matéria individualizada, usada para uma matéria ou energia usada para um determinado ser humano, que era somente para aquele. E a organização e a combinação dos elementos materiais era diferente de uma pessoa para outra, embora muitas vezes sejam as mesmas moléculas e, enfim, se a gente fizesse, todos têm as mesmas moléculas, mas como essa combinação gera pessoas tão diferentes umas das outras? Isso então é o que eles chamavam o nome interno. Bom, e como era a morte mumificada? Ou seja, como eram esses constituintes naquele morto mumificado? E aqui, abrindo um parêntese, mumificação não era feita para todas as pessoas. Não era um procedimento que visava que o corpo, eles achavam que se o corpo estivesse mumificado, então a pessoa não morreria e aí o corpo já estava pronto ali. Não, eles sabiam que o corpo era um veículo, como a gente viu antes, né? Era um veículo do espírito, da alma, né? E a mumificação era uma cerimônia e utilizada, e até bastante difícil para a gente compreender isso hoje, utilizada para pessoas muito especiais, que não especiais porque, só para os ricos que têm dinheiro, não, especiais do ponto de vista de uma civilização tão sábia, né, nesse momento bem antigo, né, não estou dizendo, a gente, quando fala do Egito, a gente está falando de um Egito pré-dinástico, um Egito pré-histórico. Então, essa civilização tão sábia não gostaria de pensar, né, imagina pensar que aquele melhor, uma pessoa melhor, especial, é aquela da classe rica ou dos nobres, né? Essas são as concepções que a gente tem hoje, né? Porque pra gente hoje, as pessoas especiais, né, e com condições, são aquelas que têm melhores condições materiais, mas as concepções de vida deles eram outras, diferentes das nossas. Então, pessoas especiais são pessoas sábias, pessoas que têm consciência desses elementos divinos dentro de si, das leis da natureza, agindo em tudo que existe. Muito bem, então, mumificação era para esses que haviam, no mínimo, sido iniciados, né? Lembra que a gente falou que a iniciação era esse conjunto de provas e condições necessárias para que ele tivesse uma vivência, uma consciência plena do mundo divino, do Espírito Divino nele. Então, essas pessoas podiam ser mumificadas, porque essa mumificação ia ter um papel não para o bem daquela pessoa que era mumificada, mas para o bem da comunidade onde essa pessoa vivia. Muito bem, então qual era a forma como se organizavam os veículos na mumificação? O corpo, né, aqui é a representação da múmia, o corpo se tornava um receptáculo mágico. Como uma estátua, também eles usavam esses modelos de uma estátua que tinha um magnetismo, uma magia. Então o corpo era todo organizado, as vísceras, a forma de fazer tudo isso ritualmente, para que ali fosse uma caixa mágica, né, magnética, que ressoasse ali determinadas energias próprias para aquela cerimônia, para o papel que essa múmia, esse ser ia cumprir. Muito bem, então esse K, que a gente falou que é a energia, né, que é a bateria da vida, ele se mantinha ativo por causa de todo esse conjunto de cerimônias que se fazia.
A sombra, lembra que a gente falou que no coração estava a sombra, né? As emoções, né? Como se fosse a contraparte da alma, né? A alma seria o Ba, o aspecto psicológico superior. A sombra, o aspecto psicológico inferior, a contraparte. Imagine, como uma esfera. O aspecto psicológico é uma esfera. Se eu ilumino em cima, a parte de baixo não fica na sombra? Né? Então, a sombra é isso, é a parte de baixo da esfera. Simplesmente isso. Né? E o Ba, como intermediário entre o espírito e esses elementos mágicos. Porque o ágil espírito estava no horizonte luminoso, que é a esfera própria do mundo espiritual, ou seja, isso aqui representa esse horizonte, né, e o mundo solar e o mundo divino. Então o espírito é a casa dele, é essa casa solar, o mundo espiritual. E aqui então essa alma como intermediário, como uma ponte que unia esses dois mundos. Então, embora essa pessoa houvesse já morrido, ela ainda tinha um papel a cumprir dentro daquela sociedade. E aí que eu disse para vocês que é bem difícil a gente entender como isso acontecia. E aí o melhor é a gente não especular, para que a gente não tire conclusões erradas, porque é um outro mundo, uma outra forma de visão que não é possível a gente alcançar. Não chega a nossa mente a entender isso que é extremamente profundo. E aí, como acontecia no iniciado? O iniciado, vivo, né? Claro, por isso que eu falei que o livro dos mortos é para os vivos. Corpo ativo, né? A pessoa está viva, imaginamos, né, que o corpo está ativo. O Ka, a energia, está ativa também, né? Temos o sangue, a energia circulando. A sombra está livre. A gente vai entendendo por quê. O Ba, a alma, está livre. Então imagina, essa mesma esfera que eu falei que ela, quando ela está presa, aí eu jogo a luz em cima, embaixo só pode ter sombra, não é? Agora, quando eu liberto essa esfera, liberto o Ba, a alma, não necessariamente eu vou ter sombra embaixo. Então, por isso ela não tem a sombra. Tem só o aspecto luminoso, porque está livre. Então, na verdade, o processo de iniciação libertava a alma. E se a gente for ver, todas as tradições se dizia isso. O grande sonho, a grande saga do ser humano é libertar a sua alma desses veículos, né? Desses envoltórios, dessas capas grosseiras, densas, que nos fazem ser apegados, né? Que nos impedem de voar. E aqui tem uma representação de um pássaro, a alma é representada por um pássaro, né? Cabeça humana. Ou seja, pássaro, porque a alma pode voar, né? O corpo está preso ao mundo material, está estagnado aqui, e a alma voa. E quando então ela está livre, ela não tem a sombra, porque a sombra é quando ela se prende ao mundo material e gerou esse aspecto sombrio inferior. Então o iniciado tinha a alma livre. Então essa alma livre podia perceber, já sem os entraves, né? Sem as limitações do corpo, ou seja, o corpo já não tinha um laço tão forte que limitasse a alma. Ela já podia voar. Voando, então, ela captava o espírito divino nela. Então ela era um reflexo cada vez limpo e puro do Deus nela mesma. Por isso então que o ágil espírito estava ativo e não latente como está em nós, né? Ou seja, que bom, a gente aprende essas tradições e muitos até concordam, é verdade, é isso, a gente tem a chispa divina, mas de verdade assim a gente às vezes não consegue ver, né?
Então isso ainda é latente em nós. E no iniciado não. Aí já é um outro pássaro, né? Que muitas vezes a representação dele é o ibis, né? Aquele outro tipo de pássaro já, né? Que você vê que as asas dele, né, já tem ainda a ligação com o humano, né? A alma sempre é a união, ela está presente no ser humano, porque o ser humano é uma parte matéria e uma parte divina. E o espírito já desvincula do aspecto humano, ele volta, tanto que depois a gente vai ver na morte, quando há a morte, ele se liberta desse corpo e ele volta à sua verdadeira dimensão. Então ele tem essa natureza de voar, né? De não ser preso a nada, por nada. Nada pode prendê-lo. Aqui é uma pequena representação, né, do Ba e da sombra, que os dois estão dentro do nosso coração, lembra? A sombra e a alma, que tem essa forma de pássaro. E a sombra tem muito a figura humana, né? Porque ela existe porque tem a relação com o ser humano. E o pássaro tem mais a natureza do divino, aquele que se parece mais ao espírito luminoso. Então, o que acontece na morte comum, né? Que a gente viu no mumificado, né? A morte comum, tudo isso vai estar inativo. O corpo é destruído, concorda? A energia também. A gente morre e vai esfriando, né? Vai ficando sem energia. O coração não bate. Então, corpo e energia se dissolvem. Aquela sombra, né, que tem a figurinha de um ser humano, que é escurinha, né, que não tem luz, também se dissolve, porque já não há mais a ligação com o mundo inferior. E o Ba volta para a sua casa, né, para o seu lugar, e o espírito também volta ao seu lugar, né? Ou seja, depois, segundo então, eles diziam que morreu a pessoa, esse espírito voltou para a sua casa, para o seu espaço, o seu horizonte. Depois, novamente, ele vai encarnar-se e novamente passar por uma série de experiências até que ele volte de novo. E um dia, por isso que a iniciação era um processo que simbolicamente se dizia, e praticamente também, como a evolução de milhões de anos. Porque eram muitas vezes indo e voltando, né? Então essa mesma teoria da reencarnação de outras civilizações também estava presente lá, né? Onde havia morte, se dissolviam os elementos inferiores, o espírito voltava à sua casa celeste e aí novamente vinha à Terra, depois de um descanso, voltava à Terra e cumpria suas experiências até que um dia ele estivesse pleno, consciente do espírito nele, ou seja, que esse espírito não fosse só uma semente latente, que fosse uma realidade. E aí ele tinha consciência plena e aí ele já fazia parte da casa dos deuses, né, do espaço divino. E aí, lembrando então, o que era o iniciado lá no mito de Osíris, né? Aquele que passou pelas provas e voltou à ressurreição, uniu as partes, venceu as provas, adquiriu a consciência da unidade. Porque a consciência do mundo espiritual, ela é sempre a consciência da totalidade, da não divisão, da unicidade. E isso ele cumpria e ressuscitava, né? Essa ideia da ressurreição também é comum em outras tradições, onde se fala do segundo nascimento. Por isso que o iniciado era muitas vezes representado nos papiros, né? Nas representações de túmulos e paredes, como crianças. Aquele que nasceu de novo, nasceu para a vida espiritual. Então, uma vez que ele tivesse encontrado a ideia de unicidade, ele nascia outra vez e ressuscitava.
E por que não foi encontrado o órgão sexual? Porque representava que ele não mais se procriava, manifestava, se dividia no mundo material. E sim, a vida era agora espiritual. Porque o símbolo da geração, da manifestação, da pluralidade, simboliza o mundo material. E agora ele vive o mundo espiritual. Então, esse ser iniciado era como ser osirificado, né? Passar por todos esses processos e voltar a nascer outra vez. E ter condições de viver tudo o que é próprio dos poderes divinos estando vivo. Por isso que a gente falava antes, aquele que vivia em Tebas, né? Tebas como um lugar mítico, a casa da vida eterna, era bem-aventurado, porque conhecia a vida eterna, sabia que a morte não existia. E inclusive as provas que ele vai passar vão representar a superação dos apegos e da falsa ideia de morte, né? Onde a gente acha que uma vez que o corpo nosso deixa de viver, a gente morre e a gente deixa de existir. Então ele tinha que saber que isso não era verdade, que mesmo que o corpo estivesse inativo, a vida, o espírito continuava ativo, vivo. Muito bem, então o livro, o chamado livro, erradamente o livro dos mortos, ele vai ser uma compilação de várias origens. Então a gente vai encontrar várias edições que vão tratar dessas coisas. Só que ele vai colocar dentro da história do discípulo, né, do neófito, que está lá passando pelas várias provas, vários deuses que colaboram, várias situações, muitos símbolos, que para a gente estudar cada um dos símbolos, cada imagem, cada escrito, é uma longa história, né? Então a gente vai ter livros que mesclaram, às vezes, papiros encontrados e criaram uma determinada ordem, né? Então os egiptólogos dividiram esses textos, né, e outras imagens encontradas em partes, né, e foram numerando e criaram uma determinada ordem, né? E aí esse foi o que a gente ficou conhecendo como o Livro dos Mortos. Mas tem uns que mesclam de um jeito, outros que colocam outra ordem. Enfim, as fontes são muitas, porque imagina que haviam várias confrarias. Então cada confraria tinha seus discípulos, cada época, e isso foi contado e recontado. E o fundador, vamos dizer assim, aquele que escreveu, isso miticamente, foi Tote, ou Hermes Trismegisto, aquele que recompilou o chamado Livro dos Mortos. Porque essa tradição de um Egito muito antigo havia se perdido. Em mais ou menos 4000 a.C., Tote vai trazer à tona de novo esses conhecimentos desse Egito antigo. E essas provas e toda essa trajetória do discípulo para a iniciação vai ser contada de novo. O mito de Osíris vai ser contado outra vez por Tote. Por isso que ele é considerado o deus da sabedoria, da escrita. Porque é aquele que inclusive vai ficar lá anotando, escrevendo, ou seja, aquele que transmite o ensinamento, transmite o conhecimento. E é aquele que então recompilou, mas tradições que já existiam, simplesmente foi uma compilação para que a sabedoria não se perdesse. Porque o Egito dessa época já havia caído num processo de decadência. A religião tinha descido a um nível muito popular, no sentido de muitas feitiçarias, assim, interpretações mágicas, falsamente mágicas, né? Então essa deformação de um conhecimento muito mistérico havia sido perdida. Então vem novamente esse grande sábio que é um deus e que depois deu nome a vários faraós,
e compilou esse mito outra vez, e falou outra vez da trajetória, e trouxe os mistérios, as iniciações outra vez. Então, a partir dele é que se começou a contar de novo, a escrever, a simbolizar nos hieróglifos essas tradições, todo esse conhecimento, todas as provas, para que não se perdesse tudo. Então, por isso, a partir de 4000 a.C. é que se começa, um local escreve um papiro, outra confraria outro, e assim por diante. E aí os livros que a gente vai ver editados são traduções melhores, piores, né, desses hieróglifos, porque as traduções de hieróglifos são extremamente difíceis, porque é uma linguagem simbólica que pode ter diversas interpretações, né? Então, a gente, em Nova Acrópole, a gente tem um acropolitano, que é o diretor de Nova Acrópole nos países do Oriente Médio, que fez uma tradução direta do hieróglifo. Que ele mostra isso, né? Muitas palavras que foram traduzidas de uma forma um pouco errada, né? Porque dentro do contexto, porque a tradução toda ela tem que ser levada em conta toda a simbologia do Egito. Você não pode pegar um símbolo isolado e dizer que ele significa tal coisa. Tem que ver todo o contexto, as imagens, toda uma sequência. Então ele relaciona, ele diz que a melhor fonte, né, do livro da Saída da Alma à Luz do Sol é o papiro de Ani, que era da confraria tebana, de mais ou menos 1250 a.C., que hoje está no Museu Britânico, foi comprado pelo Museu Britânico e está lá. Então ele fala que essa forma de contar toda a trajetória do discípulo é a mais fiel, porque, digamos assim, foi trazida diretamente de uma escola de iniciação e escrita. E provavelmente algumas partes podem até ter sido perdidas, mas ele diz que é o mais completo, mais fiel, e quando se misturam pedaços de vários lugares, pode haver um prejuízo do entendimento como um todo. Então esse papiro, ele é organizado de tal forma que mostra o discípulo vencendo as 4 etapas: terra, água, ar e fogo, que significa terra, o aspecto físico, denso, corpo; água, o aspecto energético, que a gente chamou o Ka, ou seja, o domínio das leis do físico, o domínio das leis do energético, etapa água, etapa ar, o domínio do aspecto emocional, e a etapa fogo, o domínio do aspecto mental, para que a partir do domínio dos 4 elementos ele pudesse chegar ao 5º elemento, que é realmente aquele que daria a ele as condições de perceber o aspecto divino. Então, a superação do quaternário significa a superação do mundo humano propriamente dito, ou seja, desse mundo egoísta, dividido, e o alcance do 5º elemento representa o alcance da união do aspecto divino dele com o divino na natureza, ou seja, ele transpõe a margem de um lado do Nilo para o outro lado. Então essa transposição do aspecto humano propriamente dito, material, para o aspecto divino, era a superação dos 4 elementos. Por isso ele vai passar pelas 4 etapas da iniciação. E aí na primeira etapa está lá a imagem de uma figura, né, chamada Amete, que era simbolizada por um crocodilo, que representava o crocodilo. Sempre quando a gente viu que se distribuíram os pedaços de Osíris no Nilo, o crocodilo comia esses pedaços, né? O que significava então o crocodilo? A imagem do mundo material, né? Aquilo que absorve o espírito, a essência divina na matéria, né? Então, no início das provas dele, na primeira parte do papiro de Ani, está essa figura, né, de Amete, o crocodilo.
seja, ele ainda era presa do mundo material, ainda estava inconsciente do mundo espiritual. E ao final das 4 etapas, terra, água, ar e fogo, vai ter uma outra deusa lá no final, que é Toeres, ou Opete, que era em forma de hipopótamo, que simboliza, que é vulgarmente a protetora dos nascimentos, mas na verdade é aquela que protege, né, que garante o nascimento espiritual. Então aquele que superou todas as provas nasce para a vida espiritual. E aí a última figura que está lá é a figura de Toeres. Então em cada etapa vai ter um conjunto de imagens, de textos, mostrando as provas a superar, a superação, e aí é riquíssimo em elementos simbólicos, né? Que, claro, não daria para a gente ver detalhadamente aqui, porque cada etapa tem frases, tem imagens, mostrando uma prova que ele supera, a consciência de um aspecto do divino que ele adquire, e aí a outra etapa, e mais elementos, então sempre é em forma de textos e imagens. E todas as imagens com toda essa simbologia, imagens em forma de barca, imagens em forma de um pilar que representa os 4 elementos, imagens em forma de lótus, múmias, o fogo, essas imagens de pássaros, enfim, todo esse conjunto mostrando toda a saga dele, toda a aventura, toda a luta entre Horus e Sete, entre aquele que é a casa do sol, o filho de Osíris, o filho do espírito, e a luta dele contra Sete, que é o aspecto obscuro, misterioso, e ele vencendo essas provas todas, adquiria a condição de um osirificado. E a palavra Osíris significa a casa, o lugar de Ra. O lugar, Ra é o sol, é o espírito, então é a casa, o lugar do espírito. E esse, então, aquele que adquiriu a condição de ter consciência do espírito nele. Então, cada etapa das provas que ele passava, ele trazia um elemento a mais de consciência. Então, a consciência dele, que antes era só uma consciência humana egoísta, que estava lá o coração, a sombra, vai adquirindo a libertação, a ausência da sombra, a libertação da alma, para que ela possa captar todos os mistérios, todos os poderes do mundo espiritual. Por isso que aquele que era um ser divino, que era chamado os seres divinos, os Néterus, eles tinham a consciência do divino, podiam ser iniciados nos seus diversos graus e poderiam ser deuses propriamente ditos, né? Como reflexos de uma divindade única, né? E numa das etapas finais, por exemplo, ele tem lá esse simbolismo da barca, né? Que atravessa as margens, né? Que começa a perceber o oceano primordial, a origem de todas as coisas, porque para eles o mundo celeste, as águas celestes eram a origem de todas as coisas. E a união das águas celestes com o Espírito Divino é que gerava um mundo manifestado. Uma vez ele tendo consciência e atravessando essas duas margens, ele se oferecia, né, como aquele que tem o conhecimento de tudo e está a serviço de um Espírito maior, de um Deus único. Então trazia sempre essa relação dele com a totalidade. E existe uma imagem bem famosa para a gente, é comum que se venda muito nesses papiros, que é o peso do coração do morto, né? E esse está na primeira fase, que é a etapa terra, onde tem lá a balança, né? O discípulo, o seu coraçãozinho que vai ser pesado, né? O coração, justamente a ideia da alma que está ali com a sombra, né? Que tanto que essa sombra pesa, né? E do outro lado a pena de Maat, a justiça. E aí, pertinho assim estava o crocodilo, à espera, né? E anotando tudo estava Tote,
né, que é o Deus com uma cabeça de íbis, né, representando a sabedoria, o discernimento, inclusive a própria justiça, no sentido de uma memória, né, de tudo que nós vivemos, de todas as nossas experiências. E também levava o coração do morto Anubis. Anubis era aquele deus com cabeça de chacal, né, uma espécie de cachorro, que simboliza aquele que ajuda essa passagem, né, o momento da morte, a passagem da alma de um mundo ao outro, né, como um condutor de almas, né? Então ele levava essa alma, esse coração, né, que a alma estava exatamente no coração, e colocava lá esse coração. Se o coração pesasse mais do que a pena, aí o crocodilo estava preparado para trazê-lo de novo ao mundo material, ou seja, é aquele ciclo da reencarnação. Então ele teria que viver novamente uma vida, passar por uma série de experiências para que ele voltasse de novo a ter uma outra oportunidade de pesar o coração de novo, e assim por diante. E aí, se ele fosse esse iniciado, já consciente, né, da vida espiritual plenamente dentro dele, esse coração não teria sombras. E aí seria tão leve, sem pesos, e aí poderia então ir para a mente, né, que era esse paraíso, né, o paraíso egípcio, que tinha realmente o trigo, né, mas o trigo de 3 codos, né, simbolizando o número 3, o aspecto espiritual. Havia o trigo, havia o cultivo, né, então tem lá nos papiros, né, os touros, o trigo desenhado, e aí as interpretações superficiais dizem, né, eles achavam que no paraíso se continuaria cultivando, fazendo agricultura, que era a realidade cotidiana, né? Achavam que continuariam se alimentando, que a vida não acabava. Não, era simbolizando uma vida celeste, mas já cada elemento, o trigo, o touro, cada ação dele nesse mundo, na verdade, era para manter a vida espiritual, né? E o trigo tinha esse simbolismo. Não que ele pensasse que continuava havendo o corpo, né, que o corpo ressuscitava, de forma alguma. Eles não pensavam que o corpo ressuscitava, né? O corpo continuava aí no mundo e se dissolvia, e o espírito seguia seu caminho. Só que havia, essas cenas demonstram um simbolismo bem complexo, que a gente não vai entrar em detalhes, mas cada um desses elementos, os touros, o arado, os trigos, todo tinha um significado espiritual, né? O arado com a ideia da tríade, número 3, que é a altura do trigo, também com um significado espiritual, os trilhos, os caminhos, né? E a ideia também dos lótus, né, que simbolizavam esse discípulo e que alimentavam o ar do lótus, né, o sopro do lótus que alimentava a verdadeira vida, porque o lótus era uma planta interessantíssima, né, porque toda a forma dela já está presente na semente, né? Então no Egito havia o lótus branco e o azul, que é uma espécie de lírio, não é exatamente igual ao lótus indiano. E aí ele tinha já na sementinha toda a forma, tudo desenhado, em miniatura. E essa sementinha saía do lodo, aí o talo subia pelas águas e quando tomava contato com o ar e com o sol, se abria. E aí depois acabava o sol, se fechava outra vez. Vinha o sol, se abria outra vez. E essa era o símbolo das 4 etapas do discípulo para chegar à iniciação. A saída da terra, a etapa terra, né? Romper a casca, a semente, aí o talo que subia pela água, a etapa água, aí depois a etapa ar, contato com o ar, e a última etapa, o fogo, e o contato com o sol, ou seja, a
aquilo que era o divino, que despertava a alma para sempre. E nunca mais ele esqueceria sua origem, nunca mais deixaria de ser. E aí ele desabrochava em contato com esse mundo divino. Então isso, simbolicamente, era a saga do discípulo. Então vocês vejam que conta pra gente essa tradição, que estou falando de forma extremamente resumida, é toda uma história de vida e não de morte. Então, quando nós aprofundamos cada vez mais em cada um dos elementos, nós vamos encontrando toda a raiz de um conhecimento antigo que é presente não só no Egito, mas na Índia, nos pré-colombianos, na China, Japão, todos os lugares, na própria Europa, né? Muito antigos e que estão aí e que mostram essas partes do ser humano e mostra que cada um de nós, se quer evoluir, tem que ir galgando esses degraus dessa escada, né? Por isso que Isis tinha na sua cabeça uma escada, representando a ponte, a união, a subida, né, do ser humano em direção ao mundo espiritual. Que cada um de nós deve galgar essa escada, subir esses degraus para que a gente possa tomar contato com aquilo que nós temos latente e que é o melhor que nós temos, que é essa chispa do divino em nós. E essa é a função de cada ser humano. E para isso, cada ser humano tem uma oportunidade, tem uma característica, uma natureza que era o que eles chamavam o nome, ou o nome interno, ou seja, cada um de nós compreende a vida, que é total, que é toda homogênea e única, mas a gente compreende por partes, né? Porque nós temos o aspecto racional muito forte, então a gente divide tudo para a gente tentar entender, mas um dia a gente vai ter que reunir essas partes e voltar a integrá-las todas para que a gente veja a origem da vida como de um único ponto, como em outras tradições diziam, que a vida partia de um único ponto e que se expandia, e que em outros momentos se retraía, e aí depois novamente voltava, que são os ciclos da vida. E a experiência humana como sendo essa experiência de viver as experiências como provas, né? Como pequenas provas, assim como simbolicamente esses mitos contam dos iniciados, que eram muito mais sábios do que nós, mas a gente pode aproveitar algumas coisas para a nossa vida, de que cada experiência seja um pequeno degrau, que nos leve a tomar consciência das causas, das leis que regem o mundo, a vida, do que nós necessitamos de aprender nesse mundo, para que a gente cada vez mais aproxime as duas margens, né? Que a gente navegue realmente em direção a outra margem, que é o nosso descanso, entre aspas, né? Eterno, né? Que é o nosso lugar, a nossa casa, né? Por isso que sempre a casa dos iniciados, das provas e tudo era chamado Ra-Istal, né? A casa de Ra, casa das provas, que levam todos à consciência de Ra dentro de si, do sol em nós, né? Que é, na verdade, o espírito em nós. Bom, então é isso, e isso é o que nós buscamos, né? Utilizando esses conhecimentos tão antigos, né? Tão enigmáticos, mas ao mesmo tempo que fascinam, né? Que nos inspiram a caminhar, a ser um pouco melhores do que nós somos, né? Sair um pouquinho das nossas sombras e perceber um pouco do aspecto mais luminoso. E é o que nós também propomos no nosso curso de filosofia, né? Que a gente tem, através de tantos conhecimentos que a humanidade já possui, de tantas portas, de tantas possibilidades que o ser humano tem de aprendizado, de crescimento, que a gente utilize isso, né? Que a filosofia compare, utilize, que a gente possa viver, pelo menos em parte, esses conhecimentos e possamos beber um pouco, né, dessa luz, dessas águas mais profundas, dessas fontes mais verdadeiras nessa nossa própria vida.
né? Que a gente tenha consciência da verdadeira vida, né? Não tão intensa assim como esses grandes seres, mas que a nossa vida tenha um sentido mais profundo, que não seja só a sobrevivência, né? Então, através da filosofia, nós vamos tomando contato com essas tradições, com esses conhecimentos milenares e, ao mesmo tempo, unindo todos esses conhecimentos de todos os lugares, de todas as épocas, para nos conhecer melhor e também para conquistar esses espaços desconhecidos dentro de nós, né? Conquistar esses mistérios da vida, do ser humano e, ao mesmo tempo que um pouco difíceis de explicar, mas que, por outro lado, são extremamente práticos, que refletem em cada parte da nossa vida, em cada experiência, em tudo que nós vivemos, está presente um pouco desse conhecimento milenar. E isso é filosofia prática, né? Ver na nossa vida a presença de conhecimentos tão profundos e tão verdadeiros como esses que a gente trouxe hoje para saber um pouquinho mais do Egito. Se alguém tiver alguma colocação. Dentro ou fora do mito de Osíris, existe alguma explicação para a divisão do corpo em 14 pedaços? Sim, porque quando eu falei da constituição do ser humano, né, na verdade são 7 partes, né, 7 veículos do ser humano, né? Então, a 14, né, o dobro de 2, ou seja, tudo que é manifestado, tudo que se divide, se expressa, vai ter na sua constituição 7 veículos, 7 naturezas, 7 aspectos da matéria. Tá? Isso são 14. Aí no caso de Osíris, que nós estamos falando dessa repartição, é como se fosse um Deus que fosse humanizado, no caso seria isso, para mostrar que se ele como um Deus, ele foi humanizado nesse sentido de ser repartido, no caso do ser humano, ele teria assim, passar por todas essas provas para atingir aquela situação divina, uma consciência divina. E no caso de não achar o órgão sexual dele, o que seria? Seria como se fosse abdicado de toda aquela situação terrena, de apego, de tudo, para alcançar uma divina, uma parte assim, alcançar o divino. Seria isso? Deixar de gerar no Porque a mundo gente material. nota também que nessas histórias que a gente vê da mitologia, muitos deuses, na Grécia também, eles são parte humanas também, né? Sim. Eles têm muito esse aspecto humano também, né? Assim, a gente nota que... Sim, porque eles são, na verdade, aquilo que a gente falou. Não há uma divisão entre mundo humano e mundo divino, né? Esses seres divinos é uma continuação, né? Um ser humano que evolui e vai como uma escada até chegar ao divino, né? Não há uma separação, a gente aqui, Deus lá, né? Essas concepções são errôneas, né? Todo o universo está unido, integrado. Não tem uma linha divisória, né? Então, uma continuação, um processo evolutivo, que é representado pela escada, né? A subida, a ascensão. Eu queria saber por que eles embalsamam Pois é, esse é... Eles não têm, se é uma cultura errada, né? As pessoas acreditam que eles mumificavam-se, acreditando que o corpo voltaria para aquele antigo corpo, o espírito voltaria. E se isso não é verdade, então a mumificação tem um outro significado, né? É isso que eu dizia, né? Porque no mumificado, né, ele vai manter ativo a energia, ou seja, a comunicação desse espírito com esse nosso mundo. Então ele realmente não achava que voltaria para o mesmo corpo e nem precisaria disso, né? Mas essa parte que eu dizia que é bastante complexa da gente entender, porque eram pessoas muito especiais que deveriam continuar uma comunicação, uma ação
dentro daquele mundo onde ela vivia, ou seja, continuar beneficiando, agindo de alguma forma em benefício das pessoas daquela comunidade. Então ele mantinha a comunicação, a união com o mundo dos vivos para o bem das pessoas que estavam aqui nesse mundo, e não porque era um desejo de poder ou de sensações próprias desse mundo, entendeu? Agora, isso como acontecia, como ele agia, como era, é algo que para nós é difícil de alcançar, né? Porque como isso pode acontecer hoje, a gente não tem nem ideia, porque é tão diferente, né? A nossa civilização, a nossa forma de vida e tudo, que pra gente isso soa estranho, né? Agora o que a gente tem que ver é que jamais se mumificava com o sentido de eternizar o corpo, de maneira nenhuma, né? Era como um processo mágico, cerimonial, que tinha uma determinada função. E essa função pra gente é pouco compreensível. Então, eu deduzi o seguinte: quando se mumificava, aquela pessoa se tornava presente pelo exemplo que ela foi. Então, de repente, se mantinha aquela mumificação, que ela era um tipo de um espelho, que as pessoas deveriam Isso também buscar isso também é um fator, mas com certeza tinha algo mais, né? Que não só a presença, né, do corpo, porque já que para eles a tradição, o conhecimento vivo, a sabedoria era mais importante, né? Mas se você considerar que a Sim, matéria como tem a símbolo, energia, é. né? Então, Pois quer é. dizer que aí está a energia daquela Isso tem um pouco, né, de explicação, mas é muito mais, né? Porque eram processos que eram feitos e com uma certa frequência, né? E geralmente eram aqueles que dirigiam o povo, eram sacerdotes, né? Pessoas que com certeza continuariam fazendo um papel junto a essa comunidade, né?